graças a Deus, estamos de volta para terminar essa série aqui de estudos bíblicos da Arca. A gente está estudando sobre os amigos de Jó, 4 formas de ver um problema. Esse foi o tema aqui do nosso estudo de setembro. A gente vem falando de cada um dos amigos de Jó. A gente começou falando sobre Elifaz, que foi o primeiro amigo. Na sequência, a gente falou sobre Bildade. Na semana passada, a gente falou sobre Zofar, que foi um conteúdo um pouco menor, porque ele tem poucas falas quando a gente compara com os outros amigos. E hoje a gente vai falar de Eliú, que é o 4º elemento nessa série dos amigos de Jó. Então, terminando por aqui, a gente começa falando um pouquinho de Eliú. Interessante porque a Bíblia chama Eliú filho de Baraquel. Esse é o nome que a gente tem lá associado a Eliú. E quem foi esse Baraquel? É curioso porque esse homem foi um descendente de Abraão. Na verdade, não era descendente de Abraão, ele era descendente de um dos sobrinhos que Abraão teve. Verdade, né? A gente às vezes pensa que Abraão só tinha Ló como sobrinho, mas não, teve outros sobrinhos. No caso, aqui, esse sobrinho de Abraão se chamava Bus. A gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 21. Então, provavelmente, Eliú era um descendente desse Bus, e Bus era sobrinho de Abraão. Então, só uma pequena curiosidade a respeito de Eliú. Muito provavelmente ele tinha uma conexão com Abraão por vir de uma linhagem de um dos seus sobrinhos. Mas falando especificamente de Eliú, é interessante porque a fala dele é um monólogo, não é necessariamente um diálogo. E por que é um monólogo? Porque no caso de Eliú, somente ele fala. Se a gente olhar para o que aconteceu com os capítulos anteriores, a gente sempre vê que Jó fala, os amigos falam, Jó fala, e essa é a dinâmica que vai seguindo pelo livro. E quando chega na vez de Eliú, só Eliú falou. Jó ficou quietinho, não falou nada, não argumentou nada a respeito de nenhuma das ideias que Eliú apresentava. E é engraçado porque, diferente dos outros amigos, a fala de Eliú é mais longa. Só para você também ter uma ideia, se a gente dividir essa fala em discursos, a gente percebe que tinham 4 momentos ou 4 discursos que Eliú se manifestou, que Eliú se expressou. O primeiro deles está nos capítulos 32 e 33, então a gente já está na parte final do livro, que é exatamente quando Eliú começa a falar. O segundo discurso está no capítulo 34. O terceiro discurso está no capítulo 35. E a fala de Eliú fecha, então, no capítulo 36 e no capítulo 37. Então, se você pegar do capítulo 32 deste livro de Jó até o capítulo 37, tudo que você vê ali é Eliú falando. Jó não fala nada, os amigos não falam nada, somente Eliú que fala. E quando a gente analisa o discurso de Eliú, esse monólogo dele, é uma coisa bastante interessante, porque não acrescenta nada além daquilo que os amigos de Jó já vinham falando. Mas tem alguns detalhes que são importantes da gente observar. A primeira coisa que a gente vê no discurso de Eliú é que Eliú não acreditava na experiência humana, nem na tradição, mas ele confiava mais na sua própria palavra. É engraçado porque, como ele é o último que fala,
ele já abre falando que deixou os mais velhos falarem, era uma tradição, os mais velhos, né, tinham mais experiência, então eles falavam primeiro, eles davam a sua opinião, e os mais jovens ficavam para o final, e foi o que aconteceu com Eliú. Só que ele não acreditava nem na experiência humana, tampouco na tradição, que era passada de geração para geração. Ele preferia acreditar na sua própria opinião. Ele tinha opinião e para ele o que valia era isso, né? Era o que ele pensava, a forma como ele percebia as coisas, era o que valia para ele. A opinião dos outros, a experiência dos outros não tinha peso nenhum. O segundo aspecto que a gente vê nessa fala de Eliú é interessante também porque ele se apresenta como alguém de puro saber. Inclusive tem essa expressão que ele fala, né, no texto da Bíblia, nesses capítulos onde ele expõe a sua opinião, né? Mesmo ele tendo pouca experiência, Eliú acredita que tem muito para ensinar, né? Pode até ser que tivesse mesmo, pode ser que ele fosse observador ao ponto de ter algo muito válido, muito interessante para ensinar. Mas também beira um pouco de arrogância, de prepotência, de se achar, né, mais do que realmente é. E é engraçado porque você lê os textos onde a gente vê a fala de Eliú e dá um pouco dessa sensação, né, uma sensação de arrogância, de achar que sabe de tudo, que a opinião dele é a certa, é a que vale, os outros falaram, mas não convenceram, e agora ele vai falar e vai fazer Jó acreditar e assumir que aquilo que Eliú está falando é a verdade. É muito curioso e a gente percebe um pouco até do traço, né, da personalidade desse jovem, né? Não sei se ele era tão jovem assim, ou só era simplesmente mais novo que os demais, mas enfim, achava que tinha um pouquinho de arrogância na fala dele. Continuando, o terceiro ponto da fala de Eliú mostra que, como os demais, ele acreditava que Jó tinha algum pecado. No ponto de vista de Eliú, assim como no ponto de vista dos demais, Jó tinha feito alguma coisa errada, não queria assumir, não queria reconhecer, e tudo aquilo que estava acontecendo era simplesmente uma consequência de alguma iniquidade, de algum pecado que Jó tinha cometido. Então, nesse ponto, a gente vê que Eliú concorda com os demais. E tudo aquilo que Jó vinha rebatendo, dizendo que ele não tinha pecado, dizendo que ele não merecia nada daquilo, Eliú só fala mais do mesmo. Porque os amigos de Jó passaram o tempo todo dizendo que ele tinha feito alguma coisa errada, que ele tinha algum pecado, que ele deveria se arrepender, assumir o seu erro para que Deus fosse misericordioso. E aí a gente vê um Eliú pensando igual. Curioso, porque ele diz que os outros, né, não tinham nada para ensinar, mas no final o que Eliú pensava era também o mesmo que os outros pensavam. Ele só tinha um olhar, né, diferente, entre aspas, né, ou pelo menos na cabeça dele ele achava que era diferente. E para fechar a fala de Eliú, a gente vê em quarto lugar que ele acreditava que estava defendendo a honra de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Muito da fala de Eliú é defendendo o Senhor, porque Deus é justo, Deus não comete nenhuma injustiça, Deus não faz nenhum mal feito, e parece que na cabeça de Eliú, ele precisava deixar bem claro que Deus não estava fazendo nada de errado ali. Era como se ele fosse meio advogado de Deus. E por que ele entrou por esse caminho? Porque em vários momentos a gente vê Jó questionando o porquê que Deus estava fazendo, por que Deus estava agindo daquele jeito. Parecia uma injustiça, parecia algo
que não fazia sentido. E aí vem Eliú para defender Deus, né? Então imagina, né? É muita prepotência, né? A gente achar que pode defender Deus, logo nós cheios de falhas, cheios de fraquezas, achar que temos moral para defender o Senhor. Deus é poderoso, não precisa que a gente o defenda. Deus não precisa que a gente seja advogado dele, né? Porque é como se Deus fosse, de repente, alguém que precisasse da nossa ajuda para dizer, não, olha, cuidado, Deus não é assim não, Deus é bom. Né? Eliú se colocou nessa condição de achar que poderia advogar a favor do Senhor, como se Deus precisasse de um ser humano advogando em favor dele, defendendo a honra dele, dizendo que ele era bom, que havia um mal entendido, que já estava olhando errado. Gente, Deus não precisa. Ele é poderoso, onipotente, onisciente. E nós não, de forma alguma, a gente pode achar que tem condição de defender Deus diante dos outros, porque a gente é muito falho, a gente tem muita fraqueza, a gente tem muita coisa errada. O que a gente deve fazer é se arrepender, pedir pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque é o que nos resta, né? Eu achar que tenho moral para poder defender a Deus e achar que eu sou melhor do que eu realmente sou, né? Então, não caia nesse equívoco. Foi um equívoco muito esquisito e muito absurdo, por que não dizer assim, na cabeça de Eliú. E seguindo um pouco adiante, a gente precisa tomar cuidado para não agir como Eliú. E como que a gente age, né? De que forma que a gente se parece com esse rapaz, né? Em primeiro lugar, quando a gente se posiciona como donos da verdade. Quando a gente acha que é o dono da verdade, quando a gente acha que tem razão, quando a gente se acha, quando a gente pensa, não tem opinião mais certa que a minha, ninguém pode me contrariar porque eu sou o dono da verdade, a gente está agindo como Eliú agiu. Mas às vezes, diante de uma situação, quando as pessoas não entendem o que está acontecendo, a gente não pode cair no erro de querer dar desculpas. Não, olha, Deus está fazendo isso, entenda, toma cuidado, porque Ele sabe todas as coisas, como se a gente tivesse que justificar um ato de Deus. Não precisamos desse tipo de coisa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe, Ele tem um plano bom, perfeito e agradável. A gente não precisa dar desculpas para os outros a respeito daquilo que Deus está fazendo. Como se de repente Deus não tivesse muita clareza do que está acontecendo, então vamos dar uma desculpa para a pessoa ficar mais calma. Não precisa. Não entre por esse caminho. Não faça como Eliú fez. Se está acontecendo alguma situação, a melhor coisa que a gente pode dizer é confia. Confia porque Deus sabe de todas as coisas. A gente não entende, às vezes a gente nem concorda, mas a gente pode ter certeza que Ele está no controle de tudo e a gente não precisa dar desculpas para as pessoas a respeito daquilo que Deus está fazendo. Isso é sério, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm expectativas que não são supridas, porque são expectativas da carne, começam a se perguntar, começam a se justificar e parece que a gente está no dever de dar uma desculpa em nome de Deus. Não precisa disso, né? Não faça isso com Deus. Primeiro porque a gente não é digno dessas coisas, a gente tem tanta falha e a gente é tão cheio de limitações a ponto de achar que a gente tem uma ideia clara a respeito do que está na mente do Senhor, quando na verdade a gente não tem. O que a gente tem que fazer? Confiar, esperar e ter no nosso coração a paciência e a sensibilidade para ver o Senhor agindo e fazendo a vontade dele se cumprir na nossa vida. Esse é o melhor papel. Se eu for além disso, eu estou agindo como Eliú, querendo desculpar Deus diante das pessoas, e não precisa. Deus sabe muito bem aquilo que Ele está fazendo. Para finalizar,
vale a pena a gente fazer algumas reflexões a respeito desses 4 amigos, desses pontos de vistas diferentes aí. A primeira coisa que a gente precisa olhar é que os amigos de Jó, eles tinham 2 teses. A primeira tese que eles defendiam era o seguinte, né? Eles achavam que Jó tinha culpa. Jó tinha pecado e não queria assumir. Essa era a primeira tese. Os 4 olharam exatamente desta forma. A segunda tese dizia o seguinte, olha, Deus é justo, Deus não comete injustiça. Então, Jó é pecador, e Deus é justo, Deus não comete injustiça. Essa era a tese deles. Acontece que eles não pensaram em uma terceira via. Se Deus é justo, e se Jó não pecou? Como que a gente explica? Porque você e eu, a gente tem os bastidores da história. A gente sabe que foi o diabo que chegou para acabar com a vida de Jó, né, para expor Jó como um homem interesseiro, que só servia a Deus porque estava tudo bem. Era essa a intenção do diabo. Só que aqueles homens, eles estavam olhando por uma ótica muito limitada. Isso é muito sério, porque no nosso dia a dia a gente pode cair exatamente no mesmo erro, de ter uma ótica limitada. Então pense o seguinte, se não tem pecado e Deus é justo, então a única resposta que pode explicar o sofrimento tem que ser uma explicação mais espiritual, já que a natural não consegue dar cabo da justificativa que nos leva a entender o que está acontecendo. Aqueles homens não perceberam isso, que deveria ter uma terceira explicação, né? E no caso de Jó, essa terceira explicação era o inimigo. E aqui a reflexão que a gente tem é, muito do nosso sofrimento pode ser causado por nós mesmos. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, a gente planta e colhe essa consequência. Mas muito do sofrimento pode ser também causado por uma questão espiritual. Porque a gente sabe que o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Resumindo, ele quer causar sofrimento. E se a gente não tiver este discernimento, a gente fica dando volta, volta, volta e não consegue achar uma explicação. E é aí que a gente tem que olhar por uma ótica espiritual, discernir que a gente está no meio de uma batalha espiritual e guerrear com armas espirituais para a gente vencer essa adversidade e não ficar dando essas voltas e voltas sem sair do lugar. Então, o fechamento desse livro nos faz refletir exatamente que o sofrimento pode ter uma terceira causa, que é o diabo, querendo assolar, querendo destruir. E nós precisamos ter sensibilidade para perceber isso e lutar com armas espirituais, para que a gente vença essa situação e o nome do Senhor seja glorificado diante de todos. Amém? Então, olha para o livro de Jó, reflita sobre isso e cuidado com as 4 visões que esses amigos tinham. E para resumir, está aqui essas 4 visões, né? Em primeiro lugar, né, cuidado com a experiência humana. Né? Experiência humana, ela é muito válida, mas ela não vai explicar tudo. Ela não vai ter todas as respostas. A gente pode pautar tudo aquilo que a gente acredita na experiência humana, naquilo que o ser humano já acumulou de conhecimento. Vai ajudar bastante em muitos casos? Vai, mas não vai ajudar em 100% deles. O segundo lugar é cuidado com as tradições. As tradições têm a ver com as nossas crenças, com as nossas convicções, ou de repente com a nossa percepção do que é verdadeiro. Cuidado, porque as tradições elas falham, elas ignoram coisas, detalhes que são espirituais, porque elas estão baseadas naquilo que a gente aprendeu
dos nossos antepassados. E se os nossos antepassados não tinham discernimento espiritual, a gente está simplesmente reproduzindo um pensamento desprovido de sensibilidade espiritual. Então, cuidado. Tradição é boa? Dependendo dela, pode ser que seja boa. Mas o mais importante é a gente ter o discernimento no nosso coração que é concedido por Deus. Em terceiro lugar, importante que a gente nunca desqualifique o outro. Às vezes as pessoas passam por problema e a gente desqualifica. Ou fala que merece mesmo, ou fala que está certo sofrer mesmo, ou então olha a dificuldade e minimiza, acha que está exagerando, que é drama, essas coisas todas. Não faça assim, não haja dessa maneira. É muita insensibilidade a gente se posicionar desqualificando o outro. Porque o mundo dá voltas e às vezes aquela dor que o outro está sentindo pode ser a nossa dor amanhã. Então cuidado, né? Não seja assim, porque Deus não é glorificado nessas coisas. E em último lugar, não pense que você é o dono da verdade, porque ninguém é, somente o Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade, a gente tem muito que aprender, a gente erra bastante, mas Deus é misericordioso conosco. Então, se você tem uma opinião que é diferente da sua, uma forma de enxergar as coisas que é diferente da sua, não importa se a sua está certa, a outra está certa, ou quem é que está errado. O que importa é que Deus quer abençoar e transformar todos. Que o desejo do coração de Deus é salvar as pessoas. E nós temos que ser agentes desta salvação, desta transformação que Deus quer operar. Isso é o mais importante de tudo. Sofrer, todo mundo vai sofrer, né? Você pode estar sofrendo agora, ou você pode conhecer alguém que esteja sofrendo, mas a forma como a gente lida com isso, o jeito que a gente olha, precisa ser o jeito de Deus. Precisa ser sensível, precisa ser amoroso, precisa ter compaixão, porque é assim que Deus olha para nós. Deus não quer que ninguém sofra. Às vezes o sofrimento vem, ou porque a gente causa, ou porque o diabo se levanta para trazer esse sofrimento. Se a gente causou, ok, vamos nos arrepender, vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos restaure. Mas se é o inimigo que está causando dor, em qualquer área da sua vida, no casamento, nas finanças, na sua vida profissional, nos seus sentimentos, se tem uma ação ali que é diabólica, não baixe a cabeça, não se prostre diante disso, mas lute com armas espirituais, porque a palavra do Senhor diz que com Cristo nós somos mais que vencedores e Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não quer sofrimento para você. Deus quer alegria, refrigério, paz, honra. Se isso não chegou, lute para que você tenha isso da parte de Deus e tudo vai valer a pena, graças a Deus por isso. Amém? Então fechamos aqui essa série. No mês de outubro a gente vai falar sobre Davi, né? Os erros e os acertos de uma pessoa segundo o coração de Deus. Então a gente ouve falar muito de Davi nos cultos, nas ministrações. A gente sempre vê Davi, né, um vencedor, um herói, e de verdade ele foi. Mas você sabia que Davi também fez muita coisa errada, né? Talvez muita coisa errada seja um exagero meu, mas ele teve erros. Teve erros como você, como eu. E a gente vai perceber nos erros e nos acertos de Davi o que nos faz ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então eu espero você nessa nova série, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe a tua semana, a tua família, em nome de Jesus. Fica com Deus.